Qual que é o teu nome? Jorge Carvalho. Jorge Carvalho. Resumindo, como que era o Jorge Carvalho quando chegou? Eu já tinha um título, era advogado, já era contador, pós-graduado e vivia de aparência, porque eu tinha título, mas eu não tinha o que se esperava, que a sociedade esperava de um advogado, de um profissional, de um doutor. Então, eu vivia de fachada em todos os sentidos. Isso eu estou falando da vida financeira. Mas o restante também era reflexo. Eu era solteiro aos 38 anos, solteiro, com medo de assumir relacionamentos, embora tivesse, mas eu não tinha coragem de assumir um casamento. Já tinha um filho também, fruto de um namoro. E era assim, minha vida era desse jeito. Quando eu recebi um convite, aliás, mais do que um convite, eu recebi pelo menos uns 5 convites e resisti a todos eles. No sexto, para que a pessoa parasse de me chamar, eu resolvi ir. E, obviamente, comecei pela segunda-feira, porque eu era advogado, eu não poderia ir num dia de libertação, tal. Então, eu fui numa segunda-feira. Fui meio escondido. E aí, paguei minha dívida com essa pessoa. E era próxima de uma fogueira santa, essa minha ida. Era, se não me falha a memória, era no mês de março, abril, alguma coisa, mas era próximo. E eu ouvia falar, fogueira santa, fogueira santa, fogueira santa transforma, muda os testemunhos, e aquilo me despertou, porque, de certa forma, para o mundo eu era inteligente. Então, eu ainda tinha um discernimento de que, se eles estão fazendo, eu também vou fazer. Capacidade você tinha? Capacidade para o mundo eu tinha. Eu tinha a terceira faculdade, eu tinha conhecimento. Conhecimento eu tinha. Mas não estava resolvendo. Tinha conhecimento, mas não tinha direção. Era força do braço. Mas não acontecia. Aí veio a primeira fogueira santa. Primeira fogueira santa, eu com dívidas, eu ganhava mais ou menos o equivalente a R$ 1.500, R$ 2.000. Era uma miséria, morava de aluguel, trabalhava em casa. Um colega me convidou para ir trabalhar com ele, eu alugava meia sala, era meio salário mínimo, e aí era ou pagava a meia sala ou comia. Às vezes nenhum nem outro. Assim que eu cheguei, na época de Fogueira Santa. Aí eu fiz a primeira Fogueira Santa com uma dívida equivalente mais ou menos a R$ 70 mil, isso era uma dívida que eu tinha. Eu não me importei com essa dívida, que eu percebi que o altar era o que poderia mudar a minha situação. A mente desbloqueou. A mente desbloqueou com as pregações, com os testemunhos, e aí a mente desbloqueou. Aí eu resolvi fazer uma fogueira santa, deixei a minha dívida de lado e consegui gerar um valor. E na época eu consegui gerar R$ 5.000. Era muito dinheiro. Na sua condição na época? Naquela época era muito dinheiro, porque eu poderia, de certa forma, pagar o aluguel, poderia fazer alguma coisa. Mas não, eu resolvi me lançar no altar. E de lá para cá eu vi que o negócio foi dando certo, eu fiquei animado. Mas, por enquanto, eu ainda estava atrás das bênçãos. Cheguei, então, natural que você procure as bênçãos. E era assim que eu cheguei. Então, eu ainda estava, indiretamente, barganhando. Então, vou colocar lá e eu quero de volta. Então, colocava 5, vinha 10, vinha 15. Era natural, era algo ainda natural. E eu fui me animando com aquilo, fui me animando, fui tal. Só que chegou um momento que, de fato, eu me converti. Até então, eu não estava convertido, eu estava aplicando. E aí, quando eu me converti, a coisa foi interessante, porque aí eu comecei a fazer coisas maiores e as respostas maiores. E, naturalmente, já não era mais, eu tenho que ir fazer fogueira santa. Eu já tinha prazer. O prazer que eu não perdi há 20 fogueiras santas, que é o tempo que eu tenho. Eu estava até falando para o pastor, eu me alegro, Davi disse, quando eu vou à casa do meu Deus, eu me alegro. Quando começa a falar em fogueira santa, isso já começa, a gente já tem o tino para aquilo, já vem fogueira santa. Aquilo eu fico extremamente animado, porque é um momento de renovação. É um momento que eu vejo de transformação de vida, e não mais vida material. Eu não tenho mais preocupação com a minha vida material, porque o mais importante eu consegui dar para Deus, que é a minha vida, no altar. Então, a partir do momento que eu coloquei a minha vida no altar, pouco importa a matéria. Então, o carro para mim é lata, a casa são tijolos, carro importado é um carro com mais tecnologia, não tem essa coisa. O 1 para mim é igual a 10, a 1 milhão, a 1 bilhão, não tenho mais essa preocupação. Tirou a cabeça de Harã. Eu tirei a cabeça de Harã e passei a viver rumo a Canaã. Eu passei a viver, na verdade, os sonhos de Deus, que eu sei que ainda está em formação.
mas eu tenho obedecido. Como que está hoje? Hoje está uma maravilha. As conquistas materiais, elas vieram naturalmente, né? Eu fiz fogueiras santas de 5.000, de 10, de 50, de 100, de 200, de 300. Fiz fogueira santa de 400, de 500, fiz 750. Já... O quê? 1.000? Sim, 750 mil reais. Estão ouvindo isso? Para quem quando chegou, 5.000 para ele é uma coisa extraordinária. Quando você chegou, teu patrimônio era quanto? Menos. Era menos 70 mil reais. Era menos 70 mil reais. E, então, fora isso já foi terrenos que eu vendi, apartamento, carro que eu comprei. Eu passei tanto tempo sem carro, pegando ônibus, na chuva, uma coisa danada. Eu comprei um carro, fiquei com o carro 6 dias, veio a fogueira santa. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, ela falou, já era. Aí foi o primeiro um Volvo XC60. Aí depois ela quis outro Volvo, foi Volvo para o altar. Depois eu dei o primeiro carro para ela de presente, dei uma BMW X1 que o povo gosta. Ela colocou no altar. A última fogueira santa, aí eu tinha comprado, aí já era um brinquedinho que eu queria, eu comprei um Jaguar, a coisa parou no estacionamento, todo mundo... Parentes, chegaram até a falar para mim, como pode você esbanjando com Jaguar, tanta gente passando fome, e você com Jaguar? Mal sabia eles que era para o altar. Via a fogueira santa seguinte, normalmente as pessoas falam assim, tem que escolher o melhor. Eu tinha dado um outro Volvo para minha esposa, que ela gosta, o terceiro Volvo, o segundo Volvo. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, quer saber uma coisa? Vamos os dois, vai Jaguar, vai Volvo. Voltamos a andar de ônibus de novo, de Uber. Aí todo mundo critica, a gente vai fazendo fogueira santa. Para Israel, nós já fomos 2 vezes na fogueira santa. Filho viaja para a França, Londres, Paris, Grécia. A gente viaja para os resorts, a gente comemora normalmente o nosso casamento em novembro. É a última comemoração que a gente faz antes de fogueira santa, depois fecha os cofres e trabalha na fogueira santa. O Jaguar, que criticaram, que a gente colocou no altar... Agora, recentemente, há um mês, eu comprei, que era um carro que eu queria, eu comprei uma Porsche. Semana passada, eu comprei um outro Volvo que a minha esposa queria, e também fecharam-se os cofres. E eu já estou com fogueira santa, não digo ainda completa, mas eu sou advogado e normalmente eu tenho alguns processos bons. Então, eu escolhi um dos processos, o melhor processo que eu tinha, já separei para Deus também, acabou de sair, já está reservado... uma quantia significante, porque eu não tenho mais anseios pelas coisas materiais. Não há apego. Apego meu é zero. Eu não tenho apego em carro, eu não tenho apego em apartamento, eu não tenho apego. O meu maior prazer é servir a Deus. Este é o meu maior prazer, porque eu aprendi que do altar eu tenho tudo. Se eu não tiver carro, eu estou feliz. Se eu não tiver casa, eu estou feliz. Se eu não tiver esposa também, eu estou feliz do mesmo jeito. Então, não são as conquistas deste mundo que me fazem feliz. Eu, graças a Deus, eu já passei desta fase. Então, a minha fase já está um pouquinho mais adiantada. Então, eu assim, e o que você fez? O que você pediu? Às vezes eu nem peço nada. E te respondeu Deus? Não sei, eu não faço a fogueira santa mais barganhando. Eu coloco no altar... É muito mais em forma de agradecimento do que de pedido. Porque não tem valor você ter uma família, não tem valor você poder se ajoelhar e falar com Deus e Ele te responder. Então, ouvir a voz dele. Mas para que ele ouça, para que eu ouça a voz dele, foi necessário que eu ouvisse a dele. Então, eu ouço a dele, ele ouve a minha, e nós temos um diálogo. Eu me sinto como... qualquer árvore frutífera que vem, 6 meses você dá o fruto, tiram os frutos, você renova novamente, e na safra seguinte você dá mais e mais. Ou seja, Deus nunca deixa faltar, cada vez mais. Deus tem honrado sempre, sempre. Amém. Parabéns pela sua fé.